Bora que bora. A gente hoje vai falar sobre protocolos. Então, tem alguns exemplos aqui sobre o que é um protocolo de áudio, né? Eu fiz primeiro uma analogia, que eu acho que vai facilitar a gente a entender um pouquinho o que é um protocolo de áudio, tá? Então, aqui ó, nós temos a Wangari Maathai, que ganhou o Nobel da Paz, e era do Quênia, tá? Então, temos essa pessoa aqui. Imagine que essa pessoa vai conversar com uma outra pessoa. Essa outra pessoa é o Satoshi Tajiri. Ele criou o Pokémon lá no Japão. E eles querem conversar entre si. Qual é o problema? A Wangari, a língua dela é a Swahili, tá? Que é a língua que fala lá no Quênia. E a língua do nosso amigo Satoshi é japonesa. Então, se os dois forem conversar, não vai dar muito certo, né? Porque um fala japonês, a outra fala Swahili. Então, como é que eles vão conversar? Para eles conversarem, a gente vai ter que ter o Google Tradutor, a gente vai ter que ter alguém que interprete essas duas coisas, né? O protocolo, se a gente parar para pensar, para entender um pouco, ele nada mais é do que isso, né? O protocolo é uma linguagem, né? É uma forma de comunicação, só que é uma forma de comunicação que a gente usa para o áudio, mas também pode usar para vídeo, pode usar para outras coisas, tá? Então, só uma analogia para a gente entender. Só que o que isso quer dizer? Por exemplo, se a Wangari quiser conversar com o Satoshi, que é o criador lá do Pokémon, eles vão precisar de um tradutor no meio do caminho deles. Então, se a minha mesa não fala determinado protocolo, eu posso colocar um tradutor no meio do caminho. Tá? E a maioria das mesas e protocolos permitem isso. E a gente vai ver esses protocolos e vocês vão ver que eles vão se aplicar em muitas das mesas que vocês utilizam, se estivermos falando das mesas digitais, claro. Então, eu botei um exemplo aqui, ó, que é o seguinte. A gente tem a 01V, que pode ser ligado a um card Dante. Para quem não sabe, Dante é um tipo de protocolo, que a gente vai falar sobre ele aqui. E um stage Dante vai ser ligado nesse card. Então, a 01V não fala Dante. Eu tenho um stage Dante que fala Dante e eu posso ligar esse stage na 01V se eu tiver o tradutor no meio do caminho, se eu tiver um card Dante no meio do caminho, tá? Então, é importante a gente pensar que o Dante, assim como qualquer outro protocolo, ele só se comunica via Dante, né? Eu tenho um protocolo MAD que sai também por rede. Posso ligar na minha placa Dante? Não, não posso, tá? A gente vai falar disso durante a live aí para a gente entender exatamente o que são os protocolos de áudio, tá? Vamos falar então de alguns protocolos. No PDF eu deixei uma explicação que é a mesma do que eu estou falando aqui para vocês, do que é um protocolo, mas está escrito lá. Mas quais protocolos a gente vai abordar hoje? Quais são os principais protocolos que a gente vai falar hoje, tá? ASBU, SPDIF, ADAT, MAD e Dante. Vamos falar do SPDIF. O SPDIF, ele, apesar de ter sido criado pela Sony, em parceria com a Philips, e ele ser uma coisa um pouco mais caseira, né? A gente via muito nos CD players, DVD players e tal. Ele é encontrado no mundo do áudio pro. Onde que esse cara é encontrado no mundo do áudio pro, né? Esse cara é encontrado no mundo do áudio pro quando a gente pensa principalmente em DJs, porque eles têm aqueles CD mixes, aqueles CDJs, né, que tem a saída ali, e algumas mesas de som, elas têm SPDIF, mesas mais simples. Mostrei a 01V, por exemplo, ela tem um two-track digital ali, que é um SPDIF, tá? Então, é uma possibilidade, o SPDIF. Como é que ele funciona? Ele trafega 2 sinais. Então, qual é o legal do SPDIF? Ele tem 2 sinais de áudio, tá? Por um único cabo, e já de forma digital. Então, a ideia do SPDIF é ter 2 sinais de áudio trafegando num único fluxo. O que significa um único fluxo? Eu não posso ter um sinal indo e um sinal voltando. Então, são 2 sinais indo ou 2 sinais voltando. Beleza? E aí dá para ver pela foto mesmo. Olha lá, o SPDIF tem input e output. Tá? A 01V, por exemplo, tem um SPDIF. Falando nisso, vamos para a ASBU. Ó. O ASBU, ele é no formato XLR, tá? Mas ele é um pouco diferente de um XLR normal. Ele pode parecer, né? A aparência dele é muito parecida, porém o ASBU ele tem uma impedância específica que é de 110 ohms, ou seja, um pouco mais alto que os cabos comuns, né? A ideia é a mesma, tá? Trafegam dois, pensem nisso, trafegam 2 sinais de áudio entrando ou saindo num único fluxo. Eu não posso ter um canal de áudio entrando e um saindo
pelo output, por exemplo. Então, um exemplo aqui, ó, que eu acho que é legal, e a gente vai poder até falar do AES50 ali, é esse exemplo aí, ó. Aí eu tenho um processador, tá? Que é aí embaixo, que é esse azulzinho e cinza. Ele é um Galileu da Meyer Sound, e em cima a gente tem uma X32. O que acontece, geralmente, né? Na maioria dos casos, assim, o que a galera acaba fazendo mais? Sai 2 XLRs, LR ou mais, e manda o sinal da mesa para o processador analógico. Toda vez que a gente faz uma conversão analógico-digital, a gente tem uma certa perda. Aí pensa só, eu tenho um microfone, cadê? Um microfone garrafinha, eu tenho um microfone, esse microfone recebeu o sinal elétrico, né? Quer dizer, recebeu o sinal mecânico da minha voz, transformou no sinal elétrico. Tudo bem até aí. Esse sinal elétrico saiu, entrou na minha mesa e converteu-se para um sinal digital. Converteu para o digital, beleza, eu tive uma certa perda aí, matematicamente falando. Se é audível ou não, aí é outro debate, mas tive uma perda. E depois de um tempo, eu processei lá, equalizei, comprimi, botei num grupo, mandei para o master e tal. Na saída, eu tenho a opção de sair AES-BU, ou seja, vai se manter digital, ou eu posso sair analógico para ele entrar no processador e o processador vai converter para digital. Aí é ruim, porque se eu já saio digital, eu não tenho conversão. O que está saindo é 0 e 1, o que está entrando no processador é 0 e 1. Se eu saio analógico da minha mesa, eu tive o processo de conversão digital analógico, DA. E automaticamente, na sequência, quando chegar no meu processador, eu vou ter o processo de conversão analógico digital. Aí o meu processador processa tudo que eu processei daquele sinal e sai do meu processador de novo digital analógico. Então eu sofro duas conversões. Se eu mando a ESBU a ESBU, eu só tenho uma conversão no final, que é no final do meu processador. Então isso é bem interessante para a gente começar a pensar. Aqui, nessa parte aqui, tem o AES50, por exemplo, que é muito usado pela Behringer. Então, olha que loucura. Aqui nessa traseira da X32, a gente tem o AES-BU, que é XLR, beleza. O MIDI, beleza. Mas a gente tem ó, um cabo de RJ45, cabo de internet aqui. A gente tem um cabo de internet aqui e a gente tem 2 cabos de internet aqui. Só que esses caras todos não falam a mesma linguagem. Então é como foi lá o primeiro slide. Eu tenho 2 seres humanos, eu tenho 3 seres humanos, mas eles não falam a mesma linguagem. Um fala português, o outro fala inglês, o outro fala japonês. Se não tiver um conversor no meio, eles não se comunicam, tá? Um outro tipo de protocolo muito interessante é o ADAT, né? O ADAT, inclusive, ele é usado... galera que gosta de videogame e tal, Blu-ray não existe mais, né? Mas, tipo, essas coisas de home theater, de áudio para casa, de home áudio, AV, usa-se muito nesse padrão. Porque esse padrão é interessante porque ele consegue transmitir até 8 canais num único caminho por fibra ótica, né? E o ADAT, especificamente, até 48 kHz, mas já tem uma variação dele que permite até um sample rate um pouco maior. Olha que maravilha isso. Então, como é que funciona esse cara? A mesma ideia do AES-BU, do SPDIF, ou seja, um único caminho, tá? Só que agora com 8 sinais. 8 sinais. Então eu mando 8 sinais de áudio indo ou 8 sinais de áudio voltando. O ADAT ficou muito conhecido porque tem aquele expansor das mesas, né? Que a pessoa chama de ADAT, mas ele seria o ADA, né? Então ele ficou muito conhecido por conta disso. Mas ele, na verdade, ele é um protocolo criado pela Alesis, né? Porque tinha a fita ADAT. E era por isso, né? Então, para gravar 8 canais digitais na fita e tal. Então tem todo um histórico aí muito interessante sobre ele, tá? Então, um outro exemplo aqui do ADAT, ó, olha que legal. Nesse caso aqui, a gente tem uma mesa, que é uma 01V ali em cima, e a gente quer ligar os pré-amplificadores para expandir essa mesa, né? Então, nesse caso ali, ó, a gente tem essas duas conexões ADAT, in e out. E aí, como é que eu faço para conectar isso? Reparem que rola uma inversão, tá? O in da minha mesa vai chegar no out do meu expansor, e o out do meu expansor e o in do meu expansor vai chegar no out da minha mesa. Um outro exemplo aqui rápido do ADAT, que você pode multiplicar isso. Então, os estúdios também usavam muito ADAT antigamente, né?
Por exemplo, ali a gente tem 8 entradas analógicas entrando num pré, tá? Então aqui em cima a gente tem 8 entradas analógicas entrando nesse pré. Eles estão saindo dele via DAT, entrando nesse outro pré aqui Motu, ou seja, 8 com 8, 16, via USB, chegou no computador. É uma ligação possível, uma ligação diferente, talvez, né? Não sei se todo mundo já conhece. Aí a gente pode falar um pouquinho do MAD, né? O MAD, ele é um protocolo também criado pela ES, mas ele é muito usado, né? As mesas da Avid, por exemplo, usam muito MAD. As mesas da Digico usam muito MAD, né? E a gente pode ter ele em vários tipos de conexões diferentes. É um tipo de cabo, né, um tipo de conexão que me permite trafegar esses sinais, né, num único cabo até 64 canais. Olha que maravilha. Isso dependendo do tipo de MAD que você está falando também, né? Então, eu consigo trafegar mais sinais, aí vai depender desculpa, menos sinais, vai depender do tipo de ligação que você está fazendo, né? Então, a gente tem alguns tipos de conexões MAD. A gente tem a fibra ótica, né? Tem um conector especial para isso. A gente tem via coaxial, né? Que aí é o conector BNC, que é diferente, importante falar isso, né? A gente fala muito de RF aqui, é diferente do conector BNC que a gente usa para o mundo do RF, tá? É outra impedância. No exemplo 1, ó, eu tenho uma stage box, né? E essa stage box ela pode mandar para 2 mesas, por exemplo. Então, para quem não sabe, o que é uma stage box? A stage box nada mais é do que essa caixinha aqui, ó, onde eu tenho entradas e saídas. A gente vai detalhar um pouco mais isso depois que a gente falar de todos os protocolos, tá? Mas aqui nessa stage box eu tenho entradas e saídas, ó, analógicas. Então eu posso ligar o microfone do bumbo, da caixa, do over, do tom, da voz, e sair aqui para um amplificador de fone, para uma caixa de PA, para uma caixa de monitor. Eu posso fazer esse teste depois, né? Da jeito que eu quiser. Qual é o grande lance quando a gente fala do MAD? Olha aqui, ó. Eu estou pegando esses canais que estão entrando, eu estou mandando para 2 mesas de forma independente, né? De forma totalmente separada. Ou seja, a mesa master pode mixar para o PA e a mesa slave ali, a segunda mesa, pode fazer um monitor, pode fazer uma live. Então pensa aí, você que tem uma igreja aí, se você pudesse ter 2 mesas, uma mixando para o PA e outra mixando para a live que você faz, olha que maravilha que seria. Seria bom, né? Com um único stage box você pode fazer isso. Então, dependendo da sua mesa, já está um pouco mais fácil de você transformar isso em realidade, tá? Uma outra opção de MAD, por exemplo, ó, a gente tem aqui a S6L, olha ali. E eu posso, ela manda MAD, ela tem sinal MAD ali, né? Então eu posso mandar a S6L, ó, no exemplo ao lado, estamos enviando e recebendo sinais de áudio para uma OM, uma unidade móvel. Então eu estou mixando o meu show ali, mas ao mesmo tempo eu estou mandando esses canais lá para o caminhão que vai mixar para a live, para mandar o show para algum lugar. Se você não tiver numa UEM, você pode mandar para algum outro lugar, por exemplo, mandar para uma sala de mixagem, mandar para uma sala de gravação, enfim, para uma mesa de monitor, né? Então, um outro exemplo de MAD aí. E aí, junto com a S6L, já que a gente está falando dela, vale a pena a gente abordar o AVB, né? Que é o protocolo nativo dela. E agora a gente vai para um dos talvez que tenha mais dúvidas, né? Que a galera mais pergunta aí para a gente, que é o Dante, que é um protocolo muito legal. Dizem que é o futuro do áudio, mas eu já considero como presente do áudio. Vocês viram que o Dante pode entrar em qualquer mesa. Então, muita gente comete o equívoco de achar que o Dante, por exemplo, é da Yamaha. Não, o Dante é da Audinate. E vocês viram, eu mostrei uma placa Dante com S6L, né? Então, eu trouxe aqui, antes de mostrar alguns exemplos, isso aqui, ó, eu fiz num musical, por exemplo. Era um musical que não tinha banda, era um musical um pouco mais simples, e a gente precisava ter uma redundância, porque o musical não pode parar. Então eu tinha um QLab, que é um software que a gente usa com a banda, e um outro Mac com os efeitos. Mas, na verdade, ambos os Macs ali estavam funcionando. Então, olha que doideira. Ó. Mesmo a CL5, tendo já o Dante nativo nela, eu optei por ter um card Dante para poder colocar os 2 Macs fora da redundância ali, né? E para ter o meu microfone junto com o Rio em redundância. Então, olha só,
a gente ali nesse musical, né, fez esse sign flow aí, como é que ia estar ligado isso. Então a gente usava aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eram 36 canais, enfim, não, 6 vezes 4, eram 24 canais sem fio, né, 6 vezes 4, 24, tá certo. Então eram 24 canais sem fio aí, mais um Rio, mais 2 Macs, tudo via rede, ó, nada ligado ao XLR. A única coisa que era ligado ao XLR eram uns microfones no Rio para qualquer emergência. Olha que doideira. Porque lá tinha que ser o backup do backup, não poderia parar por nada. Então, isso aí é um projeto que eu fiz. Ó. Dentro do projeto, uma das páginas do projeto é essa, para que a empresa locadora soubesse ligar exatamente como a gente quer. E aí a gente pediu a CL5 com o card Dante, apesar dela já ter Dante. Poderia não ter usado o card Dante, ter mandado para o Twitter? Poderia ter mandado para o Twitter também. Poderia ter feito de várias maneiras, e a gente vai ver alguns exemplos aqui. Ó. Nesse exemplo ao lado, a gente tem um Stage Box, que para quem não sabe, a gente já falou dele aqui mais cedo, né? Esse aí é o Stage Box da Yamaha. E aí a gente está ligando ele em 3 mesas e 2 computadores para gravação. Né? Então, um cabo de rede para cada um desses e foi. Né? Então a gente teria que ter um switcher ali, óbvio, mas a gente mandando para todo mundo, ó, todo mundo recebendo todos os sinais que estão entrando. Isso é muito bom, porque antigamente a gente tinha que ter um splitter, que eu vou mostrar já também o que é um splitter. Uma outra opção, por exemplo, a gente vai fazer um festival aqui na minha cidade. Como é que eu faço? Você pode ter 3 stages aí ligados num switcher, e esse switcher pode estar ligado na sua mesa. Olha que maravilha. Ou seja, você grava a cena 1 ali para a banda 1, a cena 2 para a banda 2, a cena 3 para a banda 3, se todo mundo puder compartilhar. Né? A gente sabe que não é muito comum as bandas compartilharem mesa, nem em hack, mas está aí, ó, um switcher para cada um. Então isso pode acontecer. Você só muda o seu patch digital. Isso você pode fazer com qualquer mesa que tenha um protocolo digital. Né? Eu estou usando isso como exemplo do Dante, mas outras mesas você também pode fazer isso. Tá? E tem um exemplo 3, por exemplo. Né? Olha aqui. Eu posso ter uma mesa de monitor, uma mesa de FO, eu posso ligar os 3 no switcher, eu posso cascateá-los. Né? Ó, o Valdemir falou aqui. O Valdemir falou aqui. Ó, dá também para linkar os rios. Eu posso ligar um rio no outro em daisy chain, né? Então, tem algumas possibilidades. E aí eu posso controlar tudo isso pelo Dante Controller, né? Por esse patch Dante. Muita gente pergunta para mim, olha só, peraí, só um OBS antes aqui. Ó. Nessa imagem do Dante Controller tem uma informação importante. Olha ali, olha aqui no cantinho. Ó. Sample Rate. Tá? Para a gente ter o sync ali. É bem importante a questão do Sample Rate. Tá? Muita gente pergunta para mim, Breda, como é que eu estudo melhor o Dante? Uma dica boa é o seguinte, Audinate, o site da Audinate tem Dante. E uma pergunta que o Enéas, que está aqui, acho, assistindo a live, não sei se ele está aí ainda, mas acho que foi o Enéas que fez hoje, lá aqui no presencial, ele perguntou assim, por que o protocolo Dante tem que ter aula e os outros não? Né? Por que precisa ter um curso de Dante? Porque o Dante ele é um pouco mais complexo porque ele trafega a rede. Mas, assim, alguns outros protocolos, por exemplo, o ADAT, não tem curso de ADAT. Mas vocês viram que tem gente quebrando a cabeça lá naquele grupo, por exemplo. Então, assim, vai trabalhar com qualquer protocolo, precisa estudar.